Vamos receber o nosso convidado do dia, que vai conversar com a gente hoje, o Dr. Fernão Costa, otorrinolaringologista. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar aqui, por favor. Obrigado pelo convite. Dr. Fernão vai conversar com a gente hoje sobre algo que é muito comum nessa época do ano, apesar de que nos tempos que a gente tem vivido, de mudanças climáticas e temperaturas que a gente não consegue mais identificar a estação, diria até que todos os dias do ano, dependendo de onde a gente estiver, não é, doutor? Correto. E que também preocupa a população do Rio Grande do Sul, mas antes de tudo, doutor, boa tarde. Seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Obrigado. Doutor Fernando vai conversar com a gente sobre sinusite e especialmente como é que fica a saúde respiratória nas baixas temperaturas que deveriam estar se aproximando em todo o Brasil, mas nem tanto, já que aqui em São Paulo, por exemplo, nós continuamos sob o efeito de uma onda de calor que ninguém consegue, a gente não consegue sair dela. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, a gente já tem previsão do tempo de que nós teremos temperaturas em 2 graus ou 0 graus nesses próximos dias. Uma situação que já está todo mundo um ambiente úmido, com exposição, porque não estão aquecidos em suas casas, estão em abrigos ou em situações de vulnerabilidade, e ainda vem uma frente fria. Então, a gente vai pensar um pouco mais hoje sobre os cuidados com a saúde respiratória e entender especialmente o que é a sinusite, que é algo que sempre gera dúvidas. Inclusive, se você que nos assiste se coloca nesse grupo de eu tenho sinusite, será que é sinusite mesmo? Mande para a gente sua dúvida, 99801-1242, código de acesso 11. O Dr. Fernão, nosso convidado, é otorrinolaringologista da AP Vida Notre Dame Intermédica, graduado em Medicina pela Universidade de São Francisco, com residência médica na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e especialista em otorrinolaringologia pela Associação Médica Brasileira. Doutor, muito obrigada por vir conversar com a gente hoje. A gente sempre associa doenças respiratórias ao frio, outono e inverno. Realmente, as baixas temperaturas têm impacto, doutor, no sistema respiratório de uma forma geral? Tem sim. O problema da temperatura mais baixa é que a gente tende a ficar em ambiente mais confinado. O nariz, ele serve para aquecer, filtrar e umedecer o ar que vai para o pulmão, além do olfato. Então, se a temperatura diminui, você tem uma demanda da mucosa do nariz maior. Então você fica num ambiente confinado, fecha as janelas, tenta aquecer o ar, troca muito mais vírus e as doenças, assim, elas ficam com um caminho mais fácil para poder agredir o nariz de forma geral. A sinusite e a rinite, elas são doenças do nariz e dos seios paranasais, são os espaços que tem em volta do nariz. Então elas andam juntas. Então, quando a gente fala, tem sinusite, pode ser que esteja com uma rinite, né? Mas como anda junto e os sintomas são parecidos, tem essa confusão. São coisas diferentes, mas que têm sintomas parecidos? Exato. Ou é possível que a gente tenha rinite e sinusite ao mesmo tempo? É possível que a gente tenha as duas ao mesmo tempo. É mais comum ter as duas ao mesmo tempo. Quando a gente fala de sinusite, a gente está se referindo aos seios paranasais. São espaços na face que a gente tem. Que serve para deixar, além de deixar a face mais leve, né, você aumenta a quantidade de mucosa para produzir muco, para umedecer e lubrificar o nariz e poder deixar o ar mais úmido para a gente respirar. O nariz, quando a gente fala de rinite, é só doença do nariz. Então, elas andam juntas, porque uma atrapalha a outra. Né? O nariz, ele fica irritado, ele fica muito exposto a tanto trabalho, ao frio, à poluição. Exato. Quando o ar passa pelo nariz, ele tem áreas lá dentro que são como se fosse corredores, para você ter uma área de superfície maior desse ar. Então a gente está com toda hora uma demanda, precisando pôr oxigênio no pulmão. Então essas áreas do nariz, quando você tem um processo inflamatório, infeccioso ou irritativo, a mucosa ela aumenta de tamanho. Então tampa o nariz, produz a coriza, coceira, espirros. Agora você pode ter isso de forma infecciosa, uma gripe, por exemplo, com um vírus. Você pode ter uma rinite alérgica, que é uma questão imunológica, e assim por diante. Quando você tem uma alteração do nariz lá dentro, você pode também fazer com que você tenha um processo inflamatório dentro do seio, que aí é a sinusite. Que é quando vem aqui para a região da face. Que vem aqui na face, na frente. A gente associa muito essa dor de cabeça, que fala, não, é dor de cabeça de sinusite, porque a gente aprende a diferenciar. Isso existe, doutor? Tem que tomar cuidado com dor de cabeça, porque a sinusite, para doer a cabeça aqui em cima, não é tão comum. Seria mais uma sensação de peso, uma dor em cima dos dentes,
Quando é na região da cabeça e do fronte, é pouco. Tem outras doenças associadas. Então, por exemplo, se tiver algum cheiro, algo que você tem uma sensibilidade maior, você pode ter uma dor de cabeça por isso. Né? Não necessariamente você está com uma sinusite ou uma rinite atacada. Agora, quais são, então, os sintomas reais ou os mais comuns de uma sinusite? Só da sinusite. Só na sinusite. Vamos falar de rinocinusite, que fica melhor. Fica mais adequado. O nome então, mais adequado. A rinocinusite. Então, obstrução nasal, mais comum. A saída de secreção pelo nariz, que a gente chama de coriza, né? Popular, tô com o nariz correndo. A diminuição do olfato. Você tem um entupimento do nariz. E quando for associado à rinite, você tem os espirros associados. As dores são critérios menores. Dor na face, né, em cima dos dentes, mas elas podem estar presentes também. Não tem que obrigatoriamente estar presente para você estar com um quadro de sinusite. O senhor falou sobre motivos diferentes que podem levar a esses efeitos. Podem ser virais. Sim. Ou podem ser crônicos. Quais são, então? Explica para a gente as origens. A gente tem quando você tem um quadro agudo, por exemplo, eu peguei um vírus, ele me infectou, meu nariz ficou inchado lá dentro, e aí eu começo a ter todos os sintomas. Qualquer vírus respiratório? Vírus respiratórios são os mais comuns. Por exemplo, a gente teve o Covid, mas qualquer outro vírus respiratório, uma bactéria também que você inala e depende H1N1, do sistema. Todos eles. As influências, qualquer. Então, vírus e bactérias são os mais comuns. Você pode ter fungo, numa proporção menor, e depende mais do estado imunológico da pessoa, quanto que ela está bem imunologicamente. Esses são os casos que são mais frequentes nos processos de infecção. Agora, você pode ter as questões alérgicas, que você tem uma sensibilidade, e aí você entra em contato com poeira, pelo de animal, saliva de gato, aquelas coisas, você inala e você pode desencadear um processo alérgico no nariz que vai trazer os mesmos sintomas. Tá? Agora, você também pode ter um envelhecimento, né, que a pessoa vai ter uma atrofia da mucosa. Então, os idosos, é muito comum, o idoso fala, poxa, não tenho, e agora meu nariz fica escorrendo, eu sinto um nariz mais ressecado, mais entupido, coça mais. Então, tem várias causas. E tem também as menos comuns, mas também tem que falar, são as alterações da anatomia dentro do nariz, que você pode também desencadear esses sintomas. As origens serão diferentes, mas os sintomas serão os mesmos. Para tratar, faz diferença descobrir a origem, doutor? É muita diferença. Se você não fizer o diagnóstico adequado, você propõe um tratamento inadequado. Então, tem casos que podem ser cirúrgicos, são a minoria, mas a maioria você vai tratar a parte clínica, tópico no nariz e às vezes por via sistêmica, por via oral. Então, a gente dá um antibiótico, ou um corticóide, ou um antistamínico por via oral, mas a gente também tem que tratar a parte tópica. Ou seja, os medicamentos que a gente usa dentro do nariz. São o que ajuda mais o paciente nesses casos. Quando a gente fala desse tipo de resfriado, gripe, todas as doenças respiratórias, demora muito, geralmente, para a gente ir ao médico. São doenças que as pessoas vão primeiro para a farmácia, Sim, buscam os remédios e para depois chegar ao especialista. Quando uma rinocinusite não é tratada adequadamente, e a gente fica só na enrolação das medicações paliativas e que no fim das contas não resolvem de verdade, porque a gente viu que tem todo um quebra-cabeça para montar ali, tem uma chance disso se agravar, de ficar crônico? o ideal é não se automedicar nunca, né? A não ser coisas que não tenham interferência na parte sistêmica de uma vez, de forma geral. Então, o que se recomenda? Se a doença está persistindo por mais de 48 horas, procura um médico, não precisa ser o pronto-socorro. Essas doenças, geralmente, você pode ir num consultório, tá? Pronto-socorro tem que ser para casos mais graves. Uma emergência. Mas quando você se automedica, você pode acabar escondendo os sintomas, né? Então, você mascara, você deixa aqueles sintomas mais leves e deixa mais para frente a doença. E se você tiver uma doença infecciosa, dependendo da idade do paciente, se for uma criança muito pequena ou um idoso, se tiver outras comorbidades, você pode agravar a doença. É um período do ano, outono, inverno, em que as doenças respiratórias aumentam de uma forma muito grande, inclusive até
No Rio Grande do Sul, no dia 3 de maio, uns dias antes da gente chegar na situação de calamidade, mas já quando aconteciam chuvas, o Estado já tinha decretado uma situação de emergência em saúde porque havia muitas crianças com infecções respiratórias. Essa já era a realidade do Rio Grande do Sul antes de tudo isso chegar no ponto em que estava. Imagine agora, com toda a estrutura de saúde comprometida, com as crianças expostas a outros tipos de situação, a água contaminada, alimentação nem sempre a ideal, dificuldade de acesso a todo tipo de medicação. Então, a gente imagina como a situação está muito mais grave nesse momento. E como é que a gente faz, de uma forma geral? É claro que lá eles precisam de cuidados específicos, adequados à realidade que eles estão vivendo. Mas a gente, em todos os lugares do Brasil, também passa por isso, porque tem a ver com a estação do ano e até, retomando agora, com as questões climáticas. A gente estava conversando agora aqui com o Dr. Fernão, a característica do tempo. A gente está aqui em São Paulo há muitos dias sem chuva. Uma cidade que tem índices de poluição muito além daquilo que é permitido e aceitável para a saúde de um ser humano, sem chuva, com um calor que não é típico de São Paulo, muito menos no outono. E isso também agrava as doenças respiratórias, doutor? Agrava porque o ar seco, né, ele tem uma concentração maior de poluentes. O calor, a gente tende a ficar em ambiente de ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, uma das maneiras de resfriar o ar é tirar a umidade ainda mais do ar, né? Então a gente fica num ambiente fechado, né, com resfriamento artificial, cheio de poluentes, e isso tudo a gente fica inalando, né? Então, além da mucosa do nariz, a parte brônquia, pulmonar também é acometida. E a gente fala muito da poluição, mas não apenas as grandes cidades sofrem com a poluição. Por exemplo, no interior de São Paulo, e isso deve acontecer, cada região do Brasil tem a sua característica. É um outro tipo de poluição que é muito comum, a poluição das queimadas, que apesar de proibidas, continuam acontecendo, e o ar fica muito sujo com outro tipo de poluição. E é muito quente também, então, não apenas as grandes cidades. Isso a gente alerta porque tem gente que fala, mas eu moro aqui na praia. Na praia também tem poluição. Hoje a gente já vê que Rio de Janeiro e outras cidades são extremamente poluídos, mesmo tendo toda a brisa do mar ali, todos os ventos que circulam melhor. Então, a poluição hoje é um problema mundial. Mas retomando então a nossa pauta, aqui nesse breve momento de reflexão sobre meio ambiente também, doutor, o senhor falava no bloco anterior o quanto é importante a gente descobrir de onde vem a nossa rinocinusite. Sim. Porque tem o meio ambiente, tem os vírus, tem tudo circulando ao mesmo tempo, que está sendo um desafio do momento. A gente não sabe se é Covid, se é gripe, se é dengue, porque os sintomas muitas vezes são parecidos. É verdade. Como é que o senhor descobre qual é o motivo da rinocinusite de um paciente? A gente tem que usar, além do exame físico, a anamnese, entender o ambiente que esse paciente está inserido, o tipo de profissão, qual a idade. Tem toda uma entrevista, né, que a gente faz para o paciente, e a gente tem os exames complementares, né? Hoje o otorrino ele usa uma câmera que se passa dentro do nariz, você consegue observar de forma direta, né, que é a nasofibroscopia. Então você consegue ver como que está essa mucosa, se tem um ponto de obstrução, se tem desvios, né, que são obstrutivos, até onde vai a extensão da doença. E além disso tem os exames de imagem também que você pode, né, utilizar, que a tomografia hoje detalha com muita precisão, né, toda essa relação anatômica do nariz. Isso é preciso, é só em casos que duram muito tempo? É. Ou assim, nos primeiros dias já pode ser necessário fazer? Não, a gente usa nos casos persistentes, né, naqueles que são recorrentes. Não vai chegar um paciente já começar um monte de exame em cima dele que não é necessário. Porque pode ser só uma irritação da mucosa, pode ser um processo agudo, né? Então isso tende a melhorar. Agora, aqueles casos que são mais refratários ao tratamento, o paciente fala, já usei muito medicamento, não resolve, aí tem que investigar de forma mais precisa. Né, se eu estiver num momento em que eu estou com uma rinocinusite ali, como a gente fala, atacada, que a gente costuma falar. Exame físico. Qual é o tratamento da crise, doutor? A gente usa medicamento nasal tópico, né, que tem um tripé. Hidratar a mucosa, descongestionar e desinflamar, né, o nariz. Você precisa fazer isso. E de forma sinérgica, para você melhorar o potencial do medicamento no nariz, você pode utilizar alguns por via oral também. Tá? Pode ser um anti-inflamatório, pode ser um antihistamínico, depende do caso. Então, assim, de uma forma geral, você sai com uma receitinha de 5 medicamentos, né, que a base é essa.
para você melhorar os sintomas e o paciente conseguir se recuperar melhor. Hidratação, a gente pensa em soro fisiológico. Soro fisiológico, existem outros soros que são hidratantes também do nariz, mas o soro fisiológico, você tem o hipertônico, né, que é um pouco mais salgado, né, que ele vai trazer uma melhora ali da mucosa, né, e tem os outros que são em forma de gel, que mantém uma hidratação mais prolongada, né, então a gente tem alguns medicamentos que a gente pode lançar a mão. Porque Hidratação por via oral também. Você tem que tomar tomar bastante água. líquido. Porque eu estava aqui tomando água, que me deu sede, porque o tempo está seco, eu pensei, mas e o nariz? Tomar água também vai fazer diferença que a hidratação interna. Se não se hidratar, o nariz, você pode colocar o soro que quiser dentro do nariz. Que não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Tem que se hidratar por boca. E tempo seco, né, e quente, e amplitudes térmicas, né, essas variações muito grandes, mexe muito no nosso metabolismo. Então, se manter hidratado é importante, tá? Para que a pessoa não tenha as exacerbações das crises. A gente acha na farmácia também sprays nasais com medicação. Esses são diferentes, o uso deles não pode ser assim, o nariz está escorrendo, vou usar qualquer tipo de spray. Não pode, o médico tem que te indicar, tem medicamentos que podem ser usados em crianças pequenininhas, em gestante, em idoso, tem concentrações diferentes, então esses medicamentos tem que ser o otorrino que te prescreve, não pode ser, olha, usa esse que dá certo, né? Não deve. No uso geral, a gente pensa realmente no soro fisiológico. No uso geral, soro fisiológico, esse pode. Todo dia? Todo dia. Eu falo assim, ó, escovou o dente, lava o nariz. Assim você não esquece, entendeu? Então, Já, pelo menos... Já é o momento de higiene do banheiro. Foi no banheiro, escovou o dente e lava o nariz. Quando o senhor fala lava o nariz, eu vou tirar a dúvida aqui. É só jogar o soro fisiológico ou precisa fazer aquela lavagem que a gente vê um monte de gente fazendo, de joga um monte de soro, tem que sair pelo outro lado e... Não, de forma geral... O que é preciso de verdade, doutor? Assim, de alto volume, essas coisas tem que ser mais indicação médica. Mas de forma geral, você pode ter ou aqueles que são em forma de puff, ou uma seringuinha pequena, tá? Abaixa o queixo no peito, porque o nariz é para dentro, não adianta jogar para o teto o nariz. O pessoal levanta a cabeça e joga no teto, isso não adianta. Você abaixa, de forma devagar, você coloca sempre virando para a orelha e pode... jogar o soro de forma devagar, não precisa fazer força. Uma seringuinha Uma seringuinha de 10 ml já é o suficiente. Com soro fisiológico, não precisa aquecer o soro, não precisa congelar o soro, também tem essas coisas. Usa a temperatura ambiente já é o suficiente. Escova o dente, lava o nariz. Já vai ajudar porque bastante. Às vezes a gente vê muita indicação com as crianças, usa um monte de soro e fala, mas eu não consigo fazer isso, não dá certo. O básico, faz o essencial, que é a hidratação, uma seringuinha em cada narina, pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia já vai ajudar. Quando é que usa antibiótico para rinocinusite, doutor? Quando a gente tem um diagnóstico de uma infecção bacteriana, aí o antibiótico é bem prescrito. Às vezes algumas outras doenças inflamatórias crônicas que ficam na mucosa, como pólipos, né, isso também você pode utilizar, mas é uma indicação mais precisa. Não é de forma geral, a gente não entra com antibiótico para todos os casos. Tá, estou com uma sinusite, tem que tomar antibiótico? Não tem febre, não está com secreção purulenta, o paciente está em bom estado geral, então a gente segura o antibiótico para momentos mais assertivos. Assim. Até porque o uso de antibiótico é um assunto muito delicado da saúde atualmente, porque as bactérias estão ficando muito resistentes pelo uso inadequado de antibióticos, não usar o tempo correto. E eu me lembro uma vez que eu precisei tomar, que é assim, 2 semanas tomando antibiótico. Pois é. Tomar 7 dias já é um desafio, imagina tomar 2 semanas. Então, por mais que seja proibido, a gente sabe que às vezes as pessoas acabam tendo um resto de antibiótico em casa. Não usar antibiótico, não dá para fazer um uso indiscriminado, porque não vai dar certo. Não deve. Isso acontece. Às vezes você prescreve 14 dias, a pessoa usa 8 e guarda. E ela, às vezes, usa até melhora, e fala, já tá bom, melhorou e para mais. de usar. Então, esse é uma coisa muito... um problema ainda para a gente. Doutor, as vacinas para os vírus interferem na rinite, na sinusite? Sim, para gripe, vacina para Covid? Todas as vacinas são importantes, tá? Então, quanto mais vacinado, quanto o seu calendário vacinal estiver mais preenchido, né? Melhor é a sua parte imunológica. Então, isso é importante, porque mesmo que você não vai evitar, é impossível eu falar que eu vou te dar uma vacina e você não vai ter uma gripe. Mas os efeitos dessa doença, elas são menores. Então, é importante as vacinas. Por mais que a gente fale, mas não é para rinocinusite a vacina.
É para gripe, mas é porque vai fortalecer o sistema imunológico, vai melhorar a resposta do paciente. E uma gripe é uma rinite, né? O efeito dela também entra como uma rinite. Entra, você pode ter um efeito leve, que isso é bom. Você tem uns sintomas de 28, 2 dias, 3 dias é melhor do que 28 dias, 30 dias de efeito. Então, quem não estiver em dia com as vacinas, momento de fazer isso, especialmente os idosos e as pessoas dos grupos de risco, apesar de que há estados em que a vacinação foi liberada para praticamente toda a população, então se informe sobre a sua cidade, para quem você pode oferecer, quem pode tomar a vacina. É uma vacina que está no posto de saúde, oferecida pelo SUS, então é importante, especialmente que os grupos de risco estejam vacinados. E em caso de dúvida sobre a vacina, converse com o profissional de saúde. Não é no WhatsApp, não é na rede social que a gente vai se informar sobre isso, é com o profissional de saúde da sua cidade. Muito obrigada mais uma vez por contar com toda a nossa audiência nessa campanha de conscientização, porque a gente está vendo doenças que estão voltando ao nosso país e pessoas em risco, porque nós estamos permitindo que notícias que não são verdadeiras sobre as vacinas sejam multiplicadas. Então é importante a gente alertar. Doutor, muito obrigada pela conversa hoje no Viver é Melhor. Seja sempre bem-vindo à nossa programação, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Nós conversamos hoje com o Dr. Fernão, que é otorrinolaringologista, graduado em Medicina pela Universidade de São Francisco, com residência médica na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, especialista em otorrinolaringologia pela Associação Médica Brasileira e otorrinolaringologista da RAP Vida, Notre Dame Intermédica. Nosso convidado hoje no programa, o Dr. Fernão Costa, trazendo para a gente todos esses destaques, toda essa informação sobre rinocinusite. Se você tem, converse com o seu médico, peça o seu tratamento certinho, siga as orientações, porque você vai se sentir muito melhor. Muito obrigada